Bom dia. Bem, primeiro, obrigada pela presença de todos aqui nessa manhã, para a gente conversar sobre um tema bem importante, que é saúde mental. Primeiro, vou me apresentar, eu sou a Débora Micchi, sou aqui da Único, trabalho na área de marketing. Estou aqui essa semana passada, 2 anos que eu estou aqui na Único. Para quem trabalha em startup, multiplica por 7, a gente brinca, quase 14 anos. E hoje, qual que é o nosso objetivo? A gente trazer um tema sobre saúde mental, que tá um tema aí, principalmente para as áreas de RH bem forte, pós-pandemia, mundo remoto, vários temas importantes aqui. E aí a gente convidou a Raquel Conceição aqui do Sírio, diretora médica do Sírio. Desculpa, olha. Que feio. Tinha uma amiga que trabalhava no Sírio, por isso, no Einstein, e ela vai trazer todo esse tema também, ali da perspectiva do hospital, dos seus funcionários, como eles estão lidando com isso, para a gente depois também promover um bate-papo. A gente também tinha previsto trazer a Companhia de Talentos, eles têm uma pesquisa importante que traz dados também sobre esse tema, só que infelizmente a Dani teve um problema de saúde, acordou, parece que travou as costas, não conseguiu nem levantar, foi hoje de manhã, então não deu tempo de mandar alguém, só que a gente vai mandar esses dados por e-mail para vocês terem acesso a essa pesquisa, com dados super interessantes também sobre o tema, que eu acho que sempre ajuda, principalmente dentro das empresas, a gente levantar o tema com dados e fatos, aí não tem o que, não tem nada contra. Então, só contando aí 2 minutinhos um pouquinho o que é a Único, para quem não conhece. A Único é uma empresa de tecnologia brasileira. Estamos entre as principais unicórnios do Brasil. Se a gente considerar unicórnios de tecnologia, a gente é a segunda maior da América Latina, essa parte da TOTUS. Entre todas as unicórnios da América Latina, independente do setor, a gente é considerada a 9ª mais importante. Uma empresa brasileira, para a gente ter orgulho também, não é só fora do Brasil que nascem as grandes empresas tech. E hoje a gente trabalha num segmento que a gente chama de identidade digital. Então a gente tem 2 grandes frentes de trabalho. A primeira, que a gente chama de Único Check, que é um produto de autenticação de identidade pela biometria facial. Então, se vocês abriram uma conta no Itaú, no C6, pagaram alguma coisa no PicPay e tiverem que fazer uma verificação biométrica, provavelmente foi usado um produto da Único por trás. A gente faz esse trabalho de bastidores para os grandes clientes aí de bancos, varejos e outros segmentos. E a nossa outra frente é o nosso produto de RH. A gente tem um produto de admissão digital, onde a gente é líder nessa frente. Então, e com a pandemia, teve um boom, que a gente teve, vocês são de RH, sabem melhor do que eu, já contratar a maioria das pessoas remoto. Então, a gente tem toda essa plataforma, onde a gente dá todos os suportes para os clientes, eles não precisam mais se preocupar com essa parte burocrática, a gente dá esse suporte. E também toda a parte de assinatura de documentos do RH também, a gente também tem essa tecnologia. Então, também aí somos um dos grandes parceiros dos RHs aqui das empresas brasileiras e também estamos aí nas maiores empresas do Brasil, são clientes nossos, com bastante orgulho também. Então, essa é um pouquinho da Único, é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eu queria, antes de passar para a Raquel, ela vai contar aqui para vocês aqui sobre, com muito mais propriedade sobre o tema. Ela é top voice do LinkedIn, como eu falei, diretora médica, uma celebridade, Igor, basicamente. E diretora médica do Einstein, com a parte de pessoas também. E a gente também agora faz mais ou menos uns 3 semanas, a gente lançou uma campanha institucional da Único. Apesar de ser uma empresa B2B, a gente quer que as pessoas conheçam a Único, saibam o que a gente faz. Talvez, não sei se a gente lançou uma campanha, então a gente está super orgulhoso que é a primeira vez que as pessoas estão conhecendo a Único. A gente brinca agora, a nossa família sabe o que a gente faz, onde a gente trabalha. Então, antes da Raquel passar aqui a palavra para ela, para a gente escutar tudo que ela tem para dividir com a gente, eu vou passar um pouco do nosso... o que é a nossa propaganda que está hoje no ar, para vocês saberem um pouquinho mais o que é a Único. A Único é a líder em identidade digital no Brasil. Mas que negócio é esse?
Com a identidade digital, seus clientes abrem conta em banco em segundos. Isso é a Único. Com uma selfie, os seus clientes fazem um Pix em segundos. Isso é a Único. Com uma selfie, seu colaborador assina e guarda o olerite em segundos. Isso é a Único. Com a identidade digital, você acompanha a compra do carro em segundos. Isso é a Único. Único. Seu cliente faz em segundos o que leva horas. Então, um pouco de alguns fluxos aí, alguns problemas de burocracia que a Único soluciona. A gente brinca que a nossa missão é tirar a burocracia entre pessoas e empresas. Então, essa aqui é a nossa missão. E vou passar agora para a Raquel, que acho que todo mundo aguardando. E obrigada, Raquel, pela sua presença, viu? Obrigada. Bom, prazer, eu sou Raquel, então eu sou médica, né? Sou diretora médica lá do Einstein, fui promovida recentemente, acho que eu sou a primeira da minha área, né? O que é um orgulho, é uma transformação ver essas mulheres aqui. Acho que vocês vão ter uma vida mais fácil do que a minha. Então, o que eu faço lá é saúde populacional. Então, o que é saúde populacional? É entender a distância entre o que a gente oferece em termos de saúde e o que as pessoas precisam. Quando eu me formei, há um ano atrás, né, o que a gente estudava era as doenças e o que eu vou tratar. E as pessoas que se adaptassem aos meus horários, às minhas rotinas, né? Hoje não, eu preciso dimensionar e criar estratégias para que eu consiga alcançar o maior número de pessoas. Então, quando eu cheguei aqui, o que me chamou a atenção, a gente tem um prédio aqui na Berrini e eu tenho uma favela ali do lado. A distância física é pequena, mas a distância cultural, econômica, né, financeira, ela é muito grande. E essa distância a gente também tem na saúde mental, no acesso a serviços. Então, essa é a minha luta, tá aqui a Andréia, minha amiga, parceira. Quando é legal sou eu, quando é assim, problema, a gente joga para o RH. Assim que a gente trabalha em equipe, né? Mas é uma alegria para mim estar aqui, vocês podem me interromper, tá? O médico é só no hospital. Então aqui, a primeira coisa hoje era para falar sobre saúde mental, né? Então, eu não sou psiquiatra, o que eu sou uma pessoa apaixonada por empresa, por saúde corporativa. Estou há 20 anos nessas atividades, né? Então, eu me formei em clínica, fiz transplante de fígado, fui para os Estados Unidos, falei, nossa, eu vou arrasar. E fiquei no melhor hospital de lá, voltei para o Einstein e falei, nossa, é agora. Quando eu cheguei no Einstein, eu comecei a me deparar com isso. Eu trabalhava no Einstein, no Hospital São Paulo, Beneficência Portuguesa, e eu andava por essas regiões e eu não conseguia mais achar que aquilo que eu estava fazendo fazia diferença. Quando eu voltei, isso foi 2000, 2002, não tinha nenhuma lista de transplante por gravidade, era a ordem de chegada. Então, morria, era algo muito frustrante. Acabei, tive filha, e aí eu fui pro check-up do Einstein para pagar boleto. Então era uma amiga minha, falou, Raquel, é uma maravilha, não é plantão, você vai, atende só executivo cheiroso, uma beleza. Eu olhei e falei, putz, tá bom, né? E quando eu comecei, eu também não me via, mas eu comecei a me apaixonar por empresa, por entrar em outros lugares, né? A vida do médico é muito difícil, a gente fica num hospital que não é legal, né? Os nossos executivos reclamam. Você começa a trabalhar no Único, é colorido, é bonito, né? Quando você começa a trabalhar no Einstein, a porta de entrada é o pronto-socorro. Aí você vem da tecnologia, passa um nenê vomitando, é a nossa entrada. Então, eu comecei a me apaixonar por empresa, por rotinas diferentes. E assim a vida foi até hoje, então, que eu estou na estratégia de saúde mental, bem-estar, toda a gestão do benefício na parte do plano de saúde, a interlocução, e a gente tem muita proximidade com o RH, com o ocupacional e com todas as áreas e serviços da saúde, né? Então, falar um pouquinho de saúde mental tomou uma importância, graças a Deus, maior, né? Porque antigamente era muito feio falar, a Raquel está deprimida, nossa, não aguenta o tranco e a mulher, né? Então, agora a gente vê que isso está sendo falado e o que a gente sabe é que nós, serviços de saúde, se eu estou falando Brasil, a gente atende somente 25% das pessoas que precisam de cuidado. Então, tem muita oportunidade para a gente somar forças, né? Por quê? Porque as pessoas não procuram ajuda. Se ela procura, ela pode procurar um consultor de RH, ela pode procurar um médico do trabalho, que nem sempre conhece a rede ou conhece todos os fluxos, né, para ajudar. Então, muita gente está fora. No Einstein, por exemplo, eu vou trazer nossos números, a gente tem quase 5.000 pessoas que eu mapeei. Quanto eu tenho na rede
e quanto que as pessoas precisam. São 5 mil pessoas que ainda não conseguem ser atendidas, né? Entre funcionários e familiares, porque a rede é muito pequena. Então, a hora que eu vejo aqui, a gente vê a necessidade, esse é o principal problema de saúde mental em uma organização, na minha visão de serviço, tá? Aqui eu tenho também 2 outras razões. Por que as pessoas não são atendidas? Não sei se vocês sabem. Então, a primeira coisa, não tem profissional, tá? Então, não tem psiquiatra. Quando, né, a gente faz medicina, a psiquiatria não é uma área que nos atrai. Exatamente porque, não sei quem já entrou no hospital psiquiátrico, numa clínica de álcool e drogas, não é legal, né? Você com 20 anos aqui, você fala, nossa, vou passar minha vida aqui, né? Então, não é glamouroso, é muito cansativo, né? São consultas de 1h30, 2 horas. Então, na verdade, não é uma residência que atrai, a remuneração é muito ruim, né? A segunda coisa é o estigma. Então, a primeira coisa, não tem profissional e a gente fez um mapeamento na rede de todas as empresas que a gente trabalha, né? A rede não tem qualificação. Quando o plano de saúde contrata a rede, o que ele faz? Ele não olha quem está lá. Tem médicos sem residência, sem especialização, psicólogos sem especialização e que está tendo desligar no meu negócio. Eu fui cortada. Desliguei? Pronto, aqui, ó. Que não tem a formação. E o segundo é a questão do estigma. Alguém já ouviu falar de estigma? O que vocês acham que é? Vamos ver. Chamada oral do estigma. Tadã. Isso é de RH, vai. O que é estigma? O estigma, né, é o seguinte, quando você tem um problema e você não sabe o que fazer. Então, muita gente confunde o estigma com o preconceito. Na verdade, o estigma existe para gordo, existe para preto, para mulher, para gay, para trans, para qualquer coisa que você não sabe como endereçar. Então, o estigma é quando você tem, eu olho aqui, não sei como você chama, começou a chorar. Eu não sei o que fazer. Aí eu faço o quê? Eu fico quieta. Eu não sei o que fazer. Se eu cair aqui no chão, todo mundo sabe que precisa me pegar, me levar no pronto-socorro, me ajudar, né? É algo que nós, de alguma maneira, a gente ajuda. Quando eu tenho um transtorno mental, ou eu sou um gestor, né? Vocês trabalham com RH, o gestor percebe, eu tenho uma equipe grande, né? Muito tempo fazendo gestão, você sabe quando a pessoa não está bem e não está afim de estar lá. Não precisa de quiet quitting, a gente sabe. Só que você olha e fala, o que eu faço com isso? A gente estava conversando. Está remoto. Você vê aquela pessoa que não liga a câmera, entra depois, você sabe. Só que o estigma é assim, e agora? Então eu recebo contatos de líderes do Einstein, né? E a gente está tentando desconstruir, mas não é fácil, que eles têm perguntas básicas, né? Olha, Raquel, meu funcionário, eu peguei aqui e está tomando remédio fora do horário. Não sei quem está chorando, meu funcionário não está vindo trabalhar, está perdendo a hora. E ele não sabe o que fazer. E o que a gente percebe, né? O que eu percebo, e eu acho que é um aprendizado com RH, que eu queria muito aprender mais. Eu não sou RH, né? Não sou ocupacional, eu sou uma médica que gosta de gente. Mas o que eu vejo, né, é que às vezes a medicina não responde. Tem questões do trabalho, então, de como ele vê isso aqui, de como ele lida com isso, como é que meu colega me apoia, como é que eu me sinto apoiado. E é o trabalho, é o seu filho na escola, né? A gente lida com dependente, com neném no berçário, seu filho está doente, a sua mãe é idosa. Tudo isso vai criando aquela ciranda na cabeça e isso vai para o trabalho. Eu acho que é uma ilusão do tempo das indústrias, né? Que a gente tirava, botava o nosso capacete, a nossa bota, ia trabalhar, depois de 8 horas eu tirava tudo e eu tenho aquela meia hora, né? Porque se a gente considerar que a gente pega ônibus, metrô, pega carro, dá uma passadinha no mercado para comprar, né, a janta, a gente vai para casa, senta, vai fazer, né, número 1, número 2, vai pôr a roupa. Quando você vai ver o tempo que te sobra, é meia hora. Aí você tem que meditar, fazer atividade física, fazer pão. Não dá. E você tem família, tem filho. Então, o trabalho e a casa, cada vez mais, são uma coisa só. Isso é realidade, eu sou só eu, assim, que me atrapalho. Às vezes, 10 da noite eu falo, nossa, não desci para treinar. Aí põe no Instagram, só para esnobar o povo. Aí minha filha, mãe, essa foto não é de hoje. Eu falei, não tô nem aí, vou descer. Então, às vezes você vai, e às vezes eu gosto de fazer exercício, está sendo cada vez mais difícil para mim, eu corro desde o colégio, mas eu gosto de correr na rua, tipo 11h30, meio-dia, tomar aquele sol, não consigo fazer. Então, tá muito difícil, e se o trabalho não ajudar e vice-versa, eu acho que a gente não vai chegar lá. Então, o estigma é isso. O que faz sentido para aquelas pessoas?
E aí, assim, eu vou trazer um pouco, vou falar mal de mim, que assim, não falo mal de ninguém, mas hoje o Einstein tem cerca de 500 empresas no nosso portfólio, que a gente atende com diferentes soluções de saúde corporativa, desde montar uma estratégia, desde oferecer o serviço, desde fazer consultoria de como é que a gente fez esse modelo. E o que eu tenho aqui? Isso aqui é um levantamento com 10 mil colaboradores, onde a gente perguntou, são inquéritos validados, também estão na internet, quem quiser, não é nada exclusivo, não estou vendendo questionário. Então, assim, 44% das pessoas que responderam têm alguma queixa de saúde mental. Então, assim, pensa que em 10 mil, são 5 mil pessoas que não estão bem, elas não sabem o que é, ela não está bem. E assim, a saúde mental, aí um dia a gente combina outro dia, eu apresento para vocês, mas tem dia que você não está bem, tem dia que você está bem, né? E existe um preconceito, aí é diferente do estigma, que eu ouço muito gestor assim, olha, a Andréia está afastada por depressão, eu vi ela na praia. Eu falei, ela pode estar deprimida e ir para a praia, assim como você quebra um braço e você vai para a praia. A cabeça vai junto, né? Então, eles não se sentem bem, mas eles estão trabalhando. Não sei quem tem TikTok, eu desinstalei aquilo ali, entendeu? Mas ali é muito interessante, eu não sei quem já viu, eu estava vendo essa semana, né? Um vídeo que era uma menina, depois compartilho, eu fiquei assim, falei, é isso. Ela põe assim, eu vou fazer o meu vídeo e ninguém vai notar. Aí eu fiquei, falei, bom, deixa eu ver, achei que ela fosse pôr peito, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela põe, um dia antes, 10 horas antes, 1 hora antes, um dia depois. Ela viu, ninguém notou. Eu fiquei e falei, o que é isso aqui? Aí eu fiquei vendo. Aí minha filha, mãe, ela tentou suicídio. Eu, como é que você sabe? Eu sei. Aí eu falei, eu não sei. Então assim, eu também, mesmo médica, macaca velha, as pessoas não andam assim na testa, né? Oi, não estou bem, eu vou me matar. A gente tem suicídio no Einstein? Sim. A gente atende suicídio? Sim, né? E o que eu escuto do gestor? Mas ele veio trabalhar ontem. Nossa, mas ele trabalhava super bem, nunca falou nada. Então, tem essa questão. Então, metade respondeu, por quê? Está sozinho ali, com aquele papelzinho. Será que a ONU, a gente não podia somar força? Né? E tem muita empresa que eu tenho visto, né? Microsoft, Siemens, eles querem pegar na identificação facial, em alguma coisa que a pessoa se identifica, como é que eu reconheço? Que não é fácil. Eu posso estar aqui tomando 20 remédios, eu estou aqui, eu funciono, né? A segunda coisa, 33% de 10 mil pessoas têm rastreio positivo, ou para ansiedade ou depressão. O que é ter um rastreio positivo? Eu tenho sinais, sintomas que provavelmente eu tenho. Quando você é ansioso, eu sou ansiosa, né? O ansioso tem medo de algo que vai acontecer. Então eu faço o quê? Eu fico vendo detalhe do detalhe para não ser pego de surpresa, e eu sou pega de surpresa. É um saco. Então, eu já sei que eu tenho isso, eu vou correr, comecei a fazer aula de saxofone, tipo, tô torturando meu professor. Você aprende jeitos de lidar com isso. Ele vai embora? Ele não vai. Tem a ansiedade que é patológica, tipo meu pai, ele já fez o velório dele, o cemitério dele, e tá com 78 anos, né? A depressão também, ele é um rastreio. Tem indícios de que eu tenho ou posso ter depressão. O nome chique para isso, médico, chama-se distimia, né? A distimia é aquele rabugento profissional do trabalho. É aquele cara de meio copo cheio, né? Quem tem muita distimia? O oriental. Eu sou casada com um, minha sogra é uma, eles têm aquele perfeccionismo, né? E ao lado, o copo vazio. Então, às vezes, todo mundo tem um amigo que tá bom, mas olha, não é bem assim, né? Ou aquela pessoa que demora para executar. Ele pensa. Esse é o grande problema. Ele não é o deprimido que vem com o lencinho, que a gente acha que ele vem com o lencinho chorando. Então, isso aqui é só para mostrar o tamanho do problema, né? Então, o distímetro está entre nós e o que a gente faz, a gente rotula como comportamento. Então, eu sou RH, eu faço avaliação de competências. A Raquel não está focada para melhoria contínua, a Raquel não entrega no prazo, né? A Raquel não tem a competência de inovação, a Raquel não tem um bom relacionamento. Eu posso ser um distímico. E eu não estou conseguindo entender. Eu não consigo. Eu não saio desse mundinho e, de repente, eu afundo. Na pandemia, o que aconteceu é que os distímicos afundaram. Eu já era meio rabugento, meio, não sei como é, isso aqui eu não sei entregar. Aí eu fiquei sozinha em casa, né?
fechei a porta, não pude sair, não vi mais ninguém, perdi minhas referências. O que aconteceu? Eu afundei. E agora, nossa, saúde mental, isso sempre teve. Mas agora piorou, né? O que não via está à tona. Os ansiosos estão sem dormir, né? A gente tem transtorno pós-traumático, é o Covid longa, que todas as empresas vêm perguntando. É isso. E aí o custo está aumentando. Então, custo de saúde é a minha vida, eu detesto isso, olha, sinistro, né? Tem uma pessoa que faz isso para mim, porque é frustrante você olhar no retrovisor e falar, puxa, isso eu podia ter evitado, isso eu podia ter evitado, isso aqui, puta merda, né? Desculpa o palavrão. Aquelas internações, você fala, minha nossa, essa pessoa não volta para trabalhar. Não dá para permitir isso. E hoje tem muita empresa oferecendo um serviço, eu não acredito mais, né? De, eu vou fazer gestão do sinistro, eu vou olhar para você. Não adianta, já foi. Eu quero que as pessoas trabalhem felizes, contentes, tomando seus remédios. Então, assim, o custo está aumentando. Quais são as principais doenças que aumentam o custo em saúde? Ansiedade e depressão. Né? Eu nessa carteira aqui tenho 3 mil. E nas empresas de vocês? Como é que é isso? Né? E aí, como é que impacta? Então, a gente mediu, a gente fez o estudo, aí é na população do Einstein, que eu tenho acesso a todo, né? O que eu fiz? Eu peguei todas as internações, tudo, peguei esse sinistrão. Sinistro é quanto eu paguei para o plano de saúde, para aquela internação, para aquela consulta, para aquele exame, a gente põe tudo numa base de dados. E eu pus assim, quem tinha diagnóstico de depressão, e pus. Quem não tinha, e comparei um com o outro. Foi bem assim, bem científico. E a gente viu que se a pessoa tem ou ansiedade ou depressão, ela gasta mais em saúde, qualquer coisa. 56% a mais. Por quê? Porque ela fica procurando ajuda por uma coisa que ela não sabe o que é. Ela vai no pronto-socorro, aí ela vai no ocupacional, aí ela vai no gineco, aí ela tem uma dor de estômago. É aquela pessoa que está buscando ajuda. Então, ela gasta mais. E quando ela interna, eu, como médica, sei o que é. Você explica, a pessoa está bem hoje, dona Maria? Hoje o pé, hoje o outro pé. A pessoa não vai embora. Não vai embora, ela mora no hospital, porque aquela atenção que ela tem, às vezes, é o que ela acha que ela precisa para não ter um problema. Ela é uma ansiosa, e quantas vezes, como médica, eu mesma não vi. Eu tratava, fazia exame. A gente chegou a ver no transplante, eu cheguei a ver paciente fazendo 4 vezes o mesmo exame. Porque ele reclamava, o médico, exame. A gente também não tem. Então, hoje no Einstein, a gente teve que treinar todo mundo de novo, inclusive eu, como é que você faz diagnóstico, né? E as consultas. Então, as consultas relacionadas à saúde mental é um efeito bom e não é. O que a gente percebeu é que começamos a treinar os profissionais, eles começaram a procurar mais ajuda. Então, aumenta a procura? Aumenta. Isso é um efeito bom? É. O que eu preciso é saber se a minha rede atende direito. Né? E aí aqui eu tenho, por exemplo, os impactos, né, uma questão mais financeira, que no final do dia, às vezes você tem um CFO, né, que está ali cobrando o custo, tem dinheiro sendo jogado fora. E não é um dinheiro que é objetivo, né? Então, eu acho que a gente também precisa somar forças para tentar como é que eu trago algo que é qualitativo. Pesquisa qualitativa é muito difícil de fazer, e o que a gente conseguiu demonstrar é que as pessoas que têm um transtorno mental, então ela tem um atestado, a Raquel está deprimida, passou no psiquiatra, entregou o atestado, né? O atestado tem um código, chama-se CDF. O que eu vejo? As pessoas que se afastaram com esse código, que é de qualquer capítulo da saúde mental, ficaram 2.160 dias fora do Einstein. A gente somou todo mundo, pegamos uma base de atestados e somamos uma conta bem de padaria, tá? E aí a gente fez o quê? Pegamos as pessoas que entregaram um atestado com o capítulo da saúde mental. 3 vezes mais elas demoram para voltar, porque ela vai buscar ajuda. Vocês sabem quanto custa uma caixa de Prozac? Quase R$300, né? Imagina que eu ganho 1.500, eu sou uma copeira. Eu não vou tomar esse remédio. Ou eu vou tomar uma bandinha aqui, uma bandinha hoje, uma bandinha amanhã. Eu não tenho como cobrir. Tipo, a RH vai me ajudar nisso. Não tem um plano. Aí você fala assim, tem empresas, né, que a gente vai, acho que a P&G eu tive recentemente, eles pagam todos os remédios. Também não dá, não tem como manter isso. Eu vou ter que encontrar, aí entra a área da estratégia populacional, quem precisa, quem não consegue comprar, enfim, eu vou ter que usar estratégia. Às vezes eu posso comprar, mas eu não quero, eu não vejo valor naquilo, e a gente precisa ajudar. Eu tenho isso com os médicos, né? Eu tenho um médico,
Ele sabe, mas às vezes ele fala, eu não vou tomar, eu vou tentar fazer isso sozinho. Eu preciso dar remédio para ele, eu dar na mão dele e eu vou controlar. Então, nem sempre é a questão financeira, tá? Então, ele gasta mais, ele fica mais tempo fora. E eu vou dizer para vocês, o que me deixa mais triste, ele não volta a trabalhar. Ele não encontra aquele lugar, né? A gente tem, por exemplo, caso de funcionário tentou suicídio. Aí ele volta para o mesmo lugar. É uma sensação, ele fala, doutora, é uma sensação de que eu fracassei. Porque imagina, eu vim aqui, tentei me matar, aí eu volto aqui, o que eu vou falar para vocês? Nem eu não sei explicar. Eu simplesmente tenho um urso preto na cabeça e eu não quero esse urso. Quando eu volto a trabalhar, aí fica, né? O gestor pergunta, todo mundo... Tem tanto estigma que todo mundo começa a perguntar. E a gente também não tem mecanismos para alocar a pessoa. Eu sou usuário de droga. Vocês já viram Paraíso Melhor que o hospital? Tem a farmácia, abre a portinha, um desse, vai embora, põe no bolso. E aí, eu peguei você no flagrante, usuário de droga, botei lá na clínica, voltou para trabalhar. Onde você volta? Para o mesmo lugar. Eu não tenho onde alocar você. O que eu faço? Eu mando você embora. Porque eu não tenho o que fazer com você. Então, o buraco é tão grande que eu fico, né? Então, por onde que eu tenho que começar? Aqui a ideia é a gente discutir um pouco, de trazer esse lado. Eu vi os dados da Companhia de Talentos. Alguns eu acho que é legal trazer para vocês. Eu não trouxe eles, porque eu imaginei que a gente ia debater. Mas ela traz o outro lado, de que as pessoas não estão se sentindo bem, de que o emprego dos sonhos precisa de algum modo endereçar isso, né? Elas trazem quem são os grupos. E eu sei também, quem é o grupo que está mais doente? É o homem jovem, tipo 1 cliente, 2 clientes, 3. É o homem jovem, porque apesar de eu ser uma feminista de carteirinha, o machismo estrutural atrapalha a formação dos meninos, né, a criação dos meninos e do jovem, porque ele tem que entrar, e eu tenho uma filha que tem um namorado. Aí eu vejo como o namorado é espancado e o que eu acho que para minha filha, vamos conversar. Então, por exemplo, ele tem que começar a trabalhar, ele não pode reclamar, ele já tem que dirigir, a mãe já, tchau, né? Eu que tenho filha, não, vamos lá, deixa eu ver como é que é. Então, a gente acaba vendo uma diferença e isso vai criando homens que não têm suas emoções validadas, né? Então, isso é clássico hoje do jovem na Inglaterra, Estados Unidos, na minha base do Einstein também. Quem mais tem problema é o jovem médico, é o estagiário, é o quem está entrando. E quando ele chega, ele encontra uma véia, tipo o meu mundo não é o seu mundo. E eu preciso fazer um esforço para entender essa realidade. Eu preciso ver TikTok, eu preciso ver isso. É difícil para mim? É muito difícil, né? Então, o que eu faço? Eu me cerco de jovens para me ajudar, tecla SAP. Só que se eu também não consigo trazer essas pessoas para perto, né, para um ambiente hospitalar, etc., eu começo a perder essa habilidade e você começa a falar, se eu reclamar, ninguém vai me ouvir, porque eu aprendi como homem e como menino que a minha emoção não vai ser validada. Eu vou falar e ninguém vai dar bola. E essa é a realidade. Eu não falo. E quando o homem procura, quem mais gasta meu dinheiro? Homem. Porque a hora que ele vai no pronto-socorro, ele está doente. É aquela cultura assim, eu só vou se eu estiver morrendo. Então essa é a realidade e eu preciso mudar. Eu preciso mudar como? Trazendo uma cultura de saúde e não de doença, que é o que a gente tem hoje. Se matou, a doutora Raquel é chamada. Se você não está bem, o gestor reclamou, ninguém me avisa. Então, é trazer a cultura para diferentes níveis da organização. Isso aqui é um diagnóstico, é uma ferramenta diagnóstica que está grátis no CDC. É trabalhar contra o estigma, o letramento, cuidar, cada um de vocês, aprender a se cuidar, aprender os seus gatilhos, né? E aqui é onde eu gostaria de chegar, mas eu vou abrir para vocês, né? Que é trazer a saúde enquanto você trabalha. Então, é trazer, já que a Único me traz algo que é digital, como é que eu aproveito esse tempo? Onde é que está esse benefício? Tá bom, eu faço a minha identificação no banco, como isso de fato me ajuda, né? Então, é trazer enquanto você trabalha. Não dá para achar que a enfermeira sai do hospital, pega o filho, vai fazer ginástica e lê material e não dá. Então, você tem uma startup, legal, me ajuda enquanto ela trabalha. E como é que eu mudo a mentalidade do gestor da fábrica, né? Ele tem lá uma linha de produção de pneu. Ele fala, entra às 8, sai às 5, hora do almoço, hora do café, controle do ponto.
Aí ele tira o controle do ponto, não é o hábito daquele profissional ter essa coisa livre, online. Então, como é que eu mudo isso? É um sistema de doença. Eu vou ter que trabalhar, então, com mudanças na organização, que eu não vou ver acontecer. A questão da performance é trabalhar os estilos de liderança. Então, a minha proposta é criar um comitê para a gente falar disso, mais encontros como esse. E vou abrir para vocês. Espero que eu tenha mantido o tempo. Deixa eu ver. Deu certo aí, pronto. E aí? Monólogo? Aqui tá bom? E aí? Queria ouvir vocês. Estamos abrindo para perguntas. Olá. Tudo bem, doutora? Como você chama? Felipe. Felipe. Eu queria saber de você se... Hoje a gente ouve muito, né? Acho que esse tema de saúde mental está muito em pauta e tudo mais. Mas o que eu queria saber é se há 20, 30 anos atrás as pessoas estavam tão doentes quanto estão hoje, só que a gente não tinha foco nisso, ou se realmente toda essa questão das telas que foram introduzidas nas nossas vidas, a pandemia, o distanciamento social e tudo mais, isso de fato aumentou a quantidade de casos. É uma boa pergunta, né? Uma pergunta que a gente vem se fazendo. Tem um livro de um filósofo coreano que ele fala muito da questão da sociedade do cansaço, né? E ele traz uma visão filosófica de que com essa globalização e com essa facilidade de acesso, a gente começa a ter um mundo muito maior do que a gente consegue, de fato, viver, né? Então, às vezes, você começa a querer perseguir uma viagem para a Europa, não sei o que. Então, você começa a criar uma sociedade que sempre está atrás de algo. Então, ele traz muito a questão da tecnologia, porque, apesar de eu simplificar o reconhecimento facial, né, eu também tiro a oportunidade de conversar, de ter um relacionamento. Então, minha resposta a você seria sim. Não acho que é um fator, eu acho que a gente tem outros fatores, né, que eu não trouxe, mas tem um princípio da economia que são as forças de disrupção. Então, a gente tem o transporte, a energia, a educação, e eu acho que o mundo nos últimos anos, ele mudou, ele se transformou, e a pandemia, para mim, assim, para cada um de nós, né, tem gente que perdeu família, tem gente que perdeu emprego, tem gente que mudou de casa, então ela com certeza quebrou alguma barreira, e eu acho que isso fez com que aquele equilíbrio, e como a gente não trata, né, então tem trabalhos que mostram que as pessoas levam 17 anos para receber ajuda. E essa é verdade. Então, hoje eu não estou bem. Então, meu filho na escola não vai muito legal. Aí ele vai para a escola, ele passa de ano, ele vai para a faculdade. Quando ele começa a ter alguma coisa e ele de fato recebe ajuda, é na casa dos 35, 40 anos, né? Então a gente acaba punindo muito essas pessoas e esses anos voltam na idade que ele tem voz, que ele tem espaço de fala. Então eu acho que sim, que piorou a forma como a gente lida. Eu acho que a gente poderia até discutir, né? Eu tenho muita dificuldade do trabalho online versus, né? Eu vou para o hospital. Eu tenho gestor velho, aqueles homens velhos de caminho, vai lá, ele gosta de sentar e Só que eu tô lá e aqui 500 zap, 500 e-mails, porque tem a pessoa do virtual que tá mandando lenha no e-mail. Então, eu fico também assim, será que eu tenho que fazer tudo virtual? Eu tomo café? De fato, aumentou a quantidade. Eu vejo muito pouco esse tipo de discussão. E eu acho que tem uma meia-culpa da saúde, né? Porque a gente tem um olhar muito técnico, eu sou muito técnica, né? E às vezes na empresa, eu fico me perguntando, eu falei, nossa, virei diretora. Eu falei com a minha equipe, eu falei, nossa, gente, virei diretora, sou muito foda, mas não adianta. Aí me ligou uma coordenadora, e ela me descreveu um assédio moral. Minha gestora fez isso, fez ela, e me ligou chorando. Eu só lembrei de você. Eu falei, lembra de mim em Paris, amiga? Aí eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer? Eu falei, eu sou diretora, tipo, maravilhosa. Como é que eu vou endereçar? Né? Eu identifiquei o que eu acolhi, escutei, direcionei, mas aquilo ficou em mim. Não é tão fácil, né? Por mais que eu achava assim, eu vou virar diretora, isso aqui vai acabar. Porque eu vou quebrar ali. Não, o sistema é feito para você adoecer. Né? E a gente só vai olhar para você quando você estiver de fato doente. Então, eu acho que a saúde mental, de fato, a gente não está olhando. Tenho muita preocupação com um monte de empresa que vê nisso oportunidade. Claro, toda desgraça
tem uma oportunidade, mas essa visão estratégica, essa conexão, ela é fundamental, porque é muito sofrido. Só quem passa por isso, eu vejo essas pessoas, né? É muito sofrido, gente, você ter uma depressão pós-parto, né? A gente tem lá enfermeiras, você vê que é excelente profissional que não quer, que quer jogar o filho no lixo. Você olha e fala assim, com certeza tem um sofrimento dela, da família que não sabe lidar, não é um aplicativo que vai resolver. Ele vai ajudar? Ele vai. Mas às vezes o digital, além dele ajudar nesse cansaço, ele atrapalha, porque eu vou buscar ajuda naquele aplicativo. E eu não sei o que fazer. Então eu também acho que ele, além de trazer essa questão do cansaço, ele vende como se assim, você não conseguiu, né? Você que não conseguiu navegar no aplicativo. Mesmo a telemedicina, né? A gente usou bastante, eu sou fã da ferramenta, mas tem a minha mãe, ela não consegue usar aquilo ali. Meu pai, para fazer teleconsulta, sento do lado dele, agora ele adora a teleconsulta. Ele não quer nem ser examinado, porque ele é gordinho, aí tem a balança, ele fala, não vou lá não, eu tô no mesmo peso, aqui banana, mas ele não vai mais. Ele aprendeu, mas até ele aprender, ele fala, nem me examina, nem me dá bola. Como é que ele sabe que eu estou bem? Até ele confiar, tem que persistir. Então, eu acho que sim, eu não entendo de tecnologia como vocês entendem. Então, se a gente não olhar para isso, por isso que eu penso nesse comitê, com decisões de estratégia, com insights, e não para discutir que eu gastei 1 milhão, 2 milhões. Isso tem gente fazendo e é o retrovisor. Isso dá angústia de ver. O dia quem quiser eu mostro para vocês, dá desespero de ver assim, 500 mil, 1 milhão e em 10 dias no hospital. E a pessoa vai para casa e você sabe que ela não vai voltar, né? É frustrante. Me empolguei aqui, Jesus. Que mais? Tudo bem, Raquel? Tudo bom. É Michele, meu nome, tudo bom? Eu estava vendo uma matéria recente da revista Trip, eu acho, falando de número de pessoas que tomam algum tipo de remédio. Né? Então, assim, e aí tinha vários comentários, fiquei lendo os comentários, fiquei, enfim, brisando naquilo ali, né? Foi na rede social e tal. E fiquei pensando muito nessa questão de sanar algo de maneira mais pontual com um remédio. Né? E eu queria entender um pouco o seu ponto de vista em relação à medicina mais alternativa, aquilo que talvez possa cuidar um pouco mais de prevenção, né? Que cuida de um caminho, talvez um caminho não tão pragmático quanto é você tomar um remédio alopático, que você, enfim. Acho que é um pouco esse olhar que, às vezes, eu ainda acho que é bastante separado, né? Quando você fala de um hospital super tradicional como é o Einstein. E outros caminhos, enfim, que a gente também ouve, que eu, particularmente, sou bastante adepta, assim. Enfim, acho que é saber um pouco o seu ponto em relação a isso. Também é ótima pergunta, gostei aqui desse fórum. Então, assim, primeiro, quando eu falo de saúde de população, eu sou sempre o patinho feio do Einstein. Por quê? Quando eu vejo a saúde de uma população, somente 20% é mantido, tratado, resolvido em uma estrutura de saúde. 80% da saúde, estou falando de saúde, não da doença. A doença é o trabalho do médico, né? Mas a saúde é mantida 80% fora do hospital, onde você vive, trabalha, se relaciona, consome. É lá que é a saúde. Então, quando a gente fala de manutenção de um estado de saúde, e você pode manter a saúde mental tomando o seu remédio e indo para a igreja, indo para o grupo, graças a Deus. É lá que então, a empresa tem papel sim na saúde. Né? Então, eu sou muito favorável. O que eu vejo, né, é que a medicina, além de não esgotar tudo, tem doenças que não são físicas. O meu treinamento é físico, então eu via transplante de fígado, aquele monte de exame, mas tem doenças que são dos relacionamentos, da forma como você vê, hábitos que você assume, que é a medicina do estilo de vida, né? São terapias não usuais, embora para as doenças psiquiátricas existem, né, tratamentos, e eles são necessários. A obesidade, a doença mais negligenciada é a obesidade, né? A gente não dá remédio para não viciar, eu faço... Não, é para tratar. Então, tem doença que precisa do remédio, mas somente o remédio não modifica a pessoa. Então, eu acho que a combinação e trabalhar junto. Não existe nada em saúde mental que funcione de forma isolada. Então, eu tenho, por exemplo, casos de funcionária, gestante, né, que tem lá o nosso programa de gestante, eu preciso do RH. Às vezes ela não fala comigo, ela fala com a Andréia, né? Eu tô gestante, meu marido foi embora de casa, ela tem uma questão social. Depois o filho nasce com uma doença, ela não tem com quem deixar esse filho.
Aí ela vai trabalhar, a gestora vai reclamar que ela está com sono, que ela não tem boa performance, aí ela vai no pronto-socorro, porque ela não consegue relacionar, né? E se a gente não está junto, se eu não estou olhando essa pessoa neste contexto que ela se insere, eu vou dar um remédio para ela dormir, um remédio para ela acordar, um remédio para o neném melhorar, um atestado e daqui 3 dias se vira. E o problema volta para o indivíduo. Então, eu acho que a primeira coisa é assumir que esse problema é de um sistema. A gente mora no Brasil, infelizmente a gente não é a Dinamarca. Então, ou a gente também tem um pensamento coletivo, de comunidade, etc. Porque, infelizmente, os tios estão lá. Eu posso pôr um blindado, muro na minha casa, eu não vou resolver o problema. Eu resolvo, sei lá, o meu problema pessoal, né? Então, tem essa questão. Tem as terapias integrativas, são reconhecidas, são até financiadas pelo SUS. O problema é que com essas terapias, eu vou chamar que não é todo mundo que faz, a gente precisa ter muito cuidado na qualidade do serviço prestado. Então, acupuntura, medicina integrativa, yoga, meditação, não são coisas que você pega e faz. Precisa de formação, de treinamento, de métrica, mesmo o atendimento do psicólogo, né? A gente tem um tempo mínimo de consulta, tem especialidades, então eu sou super a favor, desde que a gente trabalhe junto. Porque eu já peguei muitos casos, distimia é o principal. A pessoa está na terapia, está no coach, está numa mentoria, e a pessoa é um distímico, ele é um deprimido. Eu preciso tratar, conduzir para ajuda, depois tudo certo, mas eu não vou conseguir melhorar a sua vida, eu vou criar um ansioso e depressivo, né? Então eu acho que tem que trabalhar junto. E hoje a gente, eu acho que está muito separado. Isso aqui é médico. E o médico é arrogante, fala, não, isso aqui, não sei o que é, tchau. Eu vou ter que incorporar, e isso é cultural, religião. Então, tem vários trabalhos mostrando sobre a espiritualidade. Tem um livro, se você gostar, é o Blue Zones, aquela expedição da National Geographic, que eles foram tirar foto de ilhas e eles viram que tinha gente muito longeva, né? Então, no Japão, e eles começaram a mapear o que eles faziam para viver tão bem e melhor. E tem os hábitos, virou livro. E aí isso deu origem a uma especialidade que é a medicina do estilo de vida. Que é o médico assumir um papel de prescritor de exercício, prescritor. Eu tenho que te falar. Eu não aprendo a prescrever isso. Eu falo assim, tem que comer bem. Tchau. Né? O ortopedista, ele não aprende. Então, eu preciso me capacitar ou direcionar para quem sabe, né? Para você complementar o tratamento. Então, eu acho que sim, se tiver junto, e a gente hoje não trabalha junto, mas a gente vai precisar de ajuda. Eu sou assistente social, padre, eu estou aceitando delegado. Na Escócia, eu visitei o sistema de saúde mental lá, né? É o delegado de polícia, é o professor, é esse pessoal que é o lixeiro, todos eles estão treinados para reconhecer o transtorno mental. E aquele aluno que, né, ele já está treinado. Aqui, vai na terapeuta, neuropsicóloga, neuropedagoga, vixe, não vai nunca, 17 anos, gente. É a minha idade. Doutora, eu gostaria de entender um pouquinho o seu ponto de vista. Raquel, doutora no hospital. Ai, tá ok, Raquel. Me conta um pouquinho assim, aqui na Único, por exemplo, pra gente, privacidade é um ponto muito importante, né? E falando de saúde mental, tem essa série de tabu ainda envolvido diante do tema e tal, e a gente sabe a questão do acesso aos dados, não de forma diretamente... Acabou o horário, gente, tchau. Pela pessoa, né, sempre ela traz isso de forma proativa. Como você enxerga essa relação, equilíbrio e tudo mais em relação à privacidade e a esse aconchego e aproximação, porque é algo muito sensível, e também o link com o papel do gestor. A gente está aqui com vários colegas de outras empresas também, então queria discutir um pouquinho sobre isso. Olha, o pessoal está me matando aqui. Então, a primeira parte é a questão da privacidade, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Porque eu já vi o que o dado vazado faz com a vida das pessoas, né? Então, o mau uso do dado, quando eu entrei no Einstein, não tinha, né? Então, eu lembro, como hoje, da internação do Casagrande, que sofreu um acidente na UTI. Foi assim, ele era uma celebridade na época, eu vou dizer assim, todo mundo vem do prontuário, mas naquele momento, o nosso diretor-geral chamou, foram acho que 65 acessos, né? Ele demitiu todos, no mesmo dia. Paredão. Aquilo ali deu o recado assim, não é para bisbilhotar na vida do outro, né? E começou a vazar entrevistas, né? E às vezes eu vejo Bolsonaro, quando... Ai, o Bolsonaro tá lá. Eu nunca sei de nada, não sei. A gente tem isso com os funcionários. Eu tenho gestor, o meu problema, eu vou dizer, acho que pior que eu não tenho. Eu tenho um monte de médico gestor.
E ele se acha no direito de bisbilhotar o prontuário do funcionário dele. Eu tive uma enfermeira, ela é muito querida, não é? A Andréa sabe quem é? Muito querida. E ela teve um AVC trabalhando. Eu tive, num dia, 160 acessos ao prontuário dela. Todo mundo queria saber. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Eu falei, não é da sua conta. Aí eu fui lá no meu diretor-geral, ele adora essas coisas assim, né? Ele chama, ele é aquele tipo paizão nivoso. Eu falo, vou usar ele, porque assim, não pode acontecer. Então, a primeira coisa, a privacidade é um direito que eu tenho. A informação é minha, né? É minha e eu dou para quem eu quiser. E aí, tem discussões, o Brasil não está nesse nível, da Dinamarca, Suécia, né? Eu fui numa mesa redonda e tinha lá o ministro da Saúde da Dinamarca. Aí eles assim... Será quem pode modificar a informação? O filho, o neto? Aí eu pensei, gente, o neto acessa o prontuário. Eu não estava nem entendendo ali, né? Porque a gente aqui não dá nem acesso para o neto. E a discussão era sobre alcoolismo, sobre abuso sexual, se poderia inserir essa informação. Eu falei, nossa, aqui... Eu fiquei assim, nossa, nem sei quem faz isso aqui, né? Então, a primeira questão, eu acho que tem que existir. E eu acho que só vai melhorar a hora que eu confiar e que eu construir o coletivo, que eu construir bons relacionamentos, que são ali as incompatibilidades de burnout. O número 1 é relacionamento. É você estar num ambiente de trabalho, eu acho que não tem nada pior do que eu chegar para trabalhar e não confiar em ninguém. Né? Ou eu me sentir vigiado, ou eu olhar, a pessoa tá lá. E isso existe em escola, sabe? Existe em clube de futebol, né? Eu era a última, então era assim, você, aí você vai lá, acorda cedo, última. Né? Existe em todo lugar, então essa crueldade a gente precisa policiar, né? É perceber que meu amigo que é preto, não é fácil para ele estar lá. E eu vejo ainda que a gente cobra igual, né? Eu tenho uma filha oriental, é muito diferente a forma como ela é tratada. Minha filha tinha um problemão de autoestima. Eu falava, gente, mas você é tão bonita, que ela é mestiça, e assim, todo mundo diz que ela é bonita. Ela... não tá bom, meu cabelo, até que eu me toquei, que ela ficava olhando, modelo loura, barriguinha de fora, com aquela bunda, não, gente, não existe oriental, né? E até que eu falei assim, Lê, vamos ver umas modelos chinesas, pra você ver, mas foi na hora. A Adidas fez um negócio super legal no site, que é provar o tênis. Pra quem tem filho diferente, que não consegue fazer a referência, quando ela botou lá o pezinho no tênis, nossa, ela começou a comprar demais. Eu falei, para com esse site. Porque ela começou a ver como ficava, né? Então, essa coisa... Eu tenho uma coordenadora que é negra. Aí eu falei, por que você não usa aquelas roupas legais? Ela falou, Raquel, eu não consigo entrar na Zara. Eu pego na arara da Zara, vem 3 perguntar se eu trabalho aqui, o que eu tô fazendo. Ela não consegue entrar. Então, ela falou, como na internet, eu tenho que meio de adivinhar o que serve para mim. Então, tem uma questão. Primeiro... da LGPD, o segundo da questão de criar um ambiente seguro e de estar atento, eu estou muito atenta a isso, né? Às vezes eu também escapa, mas está muito atento a isso, né? E o papel do líder, não é fácil ser líder hoje, eu tenho muita dúvida, porque existe um sistema, eu convido vocês a assistirem aquele Enfermeiro da Noite, não sei quem assistiu, eu até postei, porque é aquilo, é um enfermeiro, está na Netflix, é um enfermeiro que ele matou mais de 400 pessoas, né? E ele teve 16 anos de atuação como enfermeiro, e aí ele ia lá, ele injetava insulina no soro das pessoas, todo mundo via, mas uma fala assim, eu não vou falar, porque eu vou ser demitida, eu não vou falar. Então, também essa questão, o líder precisa criar um ambiente seguro. E a chefe dela falou, você quer o quê? Quem falar com a polícia e eu não estiver perto vai ser demitido. Ela acabou de... matar. Então, o líder precisa, para mim, primeiro, ele precisa ser promotor de saúde. Hoje, os líderes não sabem. Líder médico não sabe promover saúde, ele sabe a saúde. Mas como ele transforma isso em atitudes saudáveis? Então, é liberar para o lanche, é ele saber que a pessoa não está bem e ele ter essa compreensão. Eu recebo muita pergunta no LinkedIn, o que as pessoas têm dúvida? A Raquel não está afim de estar aqui, ou a Raquel está aqui, está doente. O líder tem dúvida. Então, como é que eu vou resolver isso? Falando sobre o tema. Eu também não sei. Eu só vou saber a hora que eu te conhecer, eu vou conversar com você, e eu tenho que ter uma escuta de não julgar. Eu fui julgada a minha vida inteira, mulher, no ambiente masculino, cirurgia de transplante, pelo Senhor. Então, é muito ruim.
Você pega, você cria uma casca e fica ali quietinho, né? Mas eu não desejo para ninguém. Então, eu como líder preciso identificar, preciso estar atento. E para isso, eu vejo cursos de líderes nenhum, gente. Fala do papel do líder como promotor de saúde. Tem coisas muito simples, né? Tem um curso no sistema inglês, que é como ter conversas difíceis. Eu não aprendi, eu não sei fazer, eu mando para RH. Tem coisa que eu não sei fazer, assim, e eu preciso aprender. Você dá um feedback. Sabe qual é o recorde de uso do meu walk-in de transtorno de ansiedade no Einstein? É o dia da avaliação de desempenho. É o meu recorde. Por quê? Porque tem gestor que aproveita esse dia para... Não dá, eu preciso... E aí, como é que eu faço isso na hora da avaliação? Não dá. O funcionário não está bem e aí é uma confusão danada. Então, eu acho que o papel do líder é esse e eu preciso trazer. Por isso que eu de novo, defendo, não tem nenhuma empresa que tem. O Einstein não tem. Eu já briguei lá, eu tenho comitê de pessoas, comitê de finanças, eu não tenho. E é diferente de um comitê de RH, que tem os desafios do RH. A saúde, eu preciso do RH, mas eu não consigo decidir sozinho. Então, o líder só vai se sensibilizar, minha opinião, né? A hora que a saúde fizer parte do negócio e não for somente um custo, né? Algo que ele otimize, ele pega uma base de dados, é meu sonho, igual você falou do remédio, né? Eu dou um remedinho e tchau. Não é tão simples assim. A produtividade eu acho que é muito cruel de usar, porque eu, por exemplo, o que eu produzo aqui? Eu não estou trabalhando, eu estou aqui batendo papo. O Einstein está andando lá, eu estou improdutiva? Então, essas métricas, não existe hoje nenhuma métrica de saúde corporativa. Eu estou 20 anos, eu tenho pós disso aqui no Einstein, estou fazendo, não tem. Então, por que ninguém vai atrás disso? Porque não é fácil. E não dá para o médico fazer, o ocupacional fazer, a gente vai ter que trabalhar junto. Acho que eu vou morrer e quem sabe um dia, né, eu aposento e vejo esse comitê, porque é muito importante. E eu acho que o médico precisa traduzir esse conhecimento, o RH traduzir o dele, né, o financeiro, e junto na cultura daquela empresa é que vai fazer sentido, né? A saúde jamais impede o negócio. Ela viabiliza o negócio, né? Você imagina um decisor, última coisa me anima aqui, mas eu fui no escritório de advocacia, né? E um advogado brilhante, o cara, eu falei, meu Deus do céu, né? O cara decorava tudo assim, ele falou, doutora, eu sou uma pessoa que vivo da palavra, né? E eu, quando eu tive burnout, ele falou, eu não conseguia falar bom dia. Ele perdeu completamente a habilidade, ficou 2 meses, ele falou, eu tive que ouvir que eu estava na praia, que eu estava relaxando. E aí que ele percebeu a importância do papel do líder. Aí eu falei, será que todo mundo vai ter que passar por isso para a gente despertar a preocupação? Até onde você vai, né? O direito é um capítulo à parte, assim, é realmente muito pesada a vida do advogado, né? E a gente mergulhou nisso com eles, mas eu acho que é isso, o líder, ele vai ter que ter, e eu acho que as áreas de treinamento, capacitação, mesmo no Einstein eu não tenho. Não é fácil falar, não é porque eu vou lá no ensino, eles falam, mas peraí, doutora, é aula de saúde? É aula de gestão? Não, é aula de promoção de saúde. Então, acho que é uma estrada aí, vamos junto, né? Espero ter te respondido. Raquel, a gente já passou do tempo, mas uma Tchau. última perguntinha. Inclusive, passamos do seu tempo. A última pergunta, aí a gente encerra com o Mirandinha aqui, tá bom? Bom dia, Raquel. Bom dia. Chamar de doutora, não. Tudo bem? Já envelhece, né? É verdade. Bom, primeiramente, assim, acho que eu queria agradecer aí, né? Uma excelente apresentação. Acho que você trazendo a importância da gente debater sobre uma pauta que deveria ser prioritária e discutida com mais seriedade no nosso dia a dia, né? Então, assim, parabéns e obrigado, tá? Eu vou aproveitar aqui que eu quero fazer um comentário, que você foi falando muita coisa, eu fui absorvendo, e depois uma pergunta sobre um outro tema, tá? Você tem falado aí muito sobre essa questão de os líderes serem promotores, e também você trouxe antes, né, sobre o estigma ali, né, de como que o homem, ele é criado, né, para não abrir seus sentimentos e etc. E é engraçado que eu vejo, assim, eu sou da área de negócios, de vendas tem muito tempo, graças a Deus aqui na Único não é assim, mas como homem eu posso falar, né, que existe um paradigma muito grande e vou dizer assim, né, um rótulo também de que um líder de vendas, ele não pode acolher e, né, cuidar do seu time
porque quando ele faz isso, as pessoas acreditam que ele não consegue cobrar resultado desse time. Então, assim, acho que isso é muito interessante, porque eu já vivenciei isso, eu como ex-líder, eu já vi outras pessoas também sofrendo por isso, e é muito mal visto, né? Então, acho que vai muito disso, porque esse assunto não é debatido, né? Então, e a gente como homem, eu vejo, assim, vários liderados que eu tive, que eles não conseguiam passar uma dificuldade, porque achavam que se ele me falasse, eu ia olhar para ele e falar assim, pô, esse cara não vai conseguir vender. Não vai conseguir entregar resultado. Vai. O líder, a maioria do comercial vai. E é interessante que eu acho assim, né? Pelo menos eu tenho para mim, né? Eu não sei também, um pouco de influência da minha mãe, que é pedagoga, né? Eu vejo que um líder, assim, ele passa por desenvolver profissionais, mas de desenvolver profissionais você tem que desenvolver pessoas, né? Então, assim, não são coisas separadas, né? Elas estão juntas. Então, assim, muito legal que conecta e vê que, poxa, não tô também viajando muito, né? Nossa, o seu currículo precisa me mandar. E aí agora eu queria fazer uma outra pergunta sobre um outro tema, né? Assim, voltado tanto para essa parte do homem, né? E também voltado para a depressão, né? Então eu tenho uma situação muito próxima, de uma pessoa muito próxima para mim, que ela é médica. Ela, né, começou a ter depressão um pouquinho antes do início da pandemia, isso potencializou, né, durante a pandemia, mas a família dele vê muita dificuldade justamente por ele ser médico, e aí a questão da automedicação e também de sempre estar questionando, né, porque, sendo positivo ou não, ele é muito bom na medicina, muito inteligente, mas aí coloca em xeque o trabalho de outros médicos. Aí eu queria te escutar se você vivencia isso muito no seu dia a dia, e como que vocês tentam, né, lidar ou contornar, enfim. Gente, médico, a gente tem no Einstein, a Andrea me corrija, mas são cerca de 6 mil profissionais, né, entre radiologistas, e eu tenho livre docente, eu tenho médico iniciante, eu tenho médico de família, né, a medicina tem uma pesquisa da Associação Americana, que o Brasil fala muito pouco, tá? Por isso eu trouxe dado americano. Eles perguntaram para os pacientes de 6 centros médicos americanos: se eu te falar que o seu médico, ele trata para depressão, está medicado, você manteria o tratamento com ele? Quantas pessoas falaram não? 90%. 90% dos pacientes têm sim eles têm preconceito com o médico preto, eles têm preconceito com o médico jovem, eles têm preconceito com médica mulher, né? Então, eu fui gestora de um serviço de check-up. Quantas vezes eu recebia o executivo: olha, eu quero um homem mais velho, porque esse sim sabe me atender. E a médica mais sênior que tem na unidade de check-up do Einstein, chama-se Érica, ela é, assim, excelente clínica, ela já tem idade, mas ela é uma mulher. Quantas vezes isso acontecia? Então, assim, imagina que isso é a minha vida. E eu tenho um modelo de remuneração muito cruel. Eu sou igual a manicure. Você sai aqui, vai ali, você tem o médico tem essa questão. Então, hoje tem uma mistura do bom médico, do bom consultório, do bom serviço, da questão do acesso. Então, para o médico é muito cruel, é igual para o advogado. É o grupo que menos se engaja no nosso programa. E como, né, o RH benefício me atrapalha nesse lado, porque a ótica de benefício é tudo igual. E eu sei como RH que eu não posso falar para médico é isso, para não médico é isso. Eu crio um problema na organização. Então, os hospitais não olham para isso, eles fingem que não acontece. Como é que eu sei que acontece? Evento adverso. Um médico doente, ele causa mais evento adverso. 2, tempo prolongado de internação, né? Isso é dado da Harvard, né? Meu, né? Tempo prolongado de internação. Então, o médico que tem dificuldade, está deprimido, por exemplo, aonde que a depressão afeta o médico? Qual que é o trabalho do médico, né? O médico, ele é treinado para ouvir você por aqueles 5 minutos, junta, bota na cabeça, você tem que ter conhecimento das doenças e falar, bom, isso pode ser isso, isso, isso. Para isso eu vou pedir esse exame, para isso esse exame, para isso isso aqui. E ele tem que ligar isso com o seu tratamento. Essa é a vida do médico. Imagina que eu estou deprimido, eu estou lentificado. Eu não consigo nem te ouvir, nem entender o que você está falando. Eu vou te dar um remédio errado. Então, eu também não vou resolver. Então, o médico doente não resolve. Ele não engaja. Qual que é o principal problema do médico? É a fadiga de empatia. Todo mundo tem alguém que passou no pronto-socorro do Einstein, do Sírio, de qualquer lugar, que o médico nem olhou na cara. Médico do SUS, né? Por que ele é assim? Porque ele fadiga. O exercício do médico, assim, o que a gente mais aprende é empatia. Eu estava falando para minha empregada hoje de manhã, eu falei, eu assisti a novela.
Eu fiquei ouvindo o seu sotaque, é uma coisa que assim, é mineiro, eu fiquei tentando ver se da onde é. E aí eu falava, Soraya, é tal lugar. Aí eu ia lá dar um Google para tentar entrar no lugar das pessoas, para conseguir, naqueles 20 minutos, ser o mais, sei lá, assertivo possível, né? Sendo mulher, tem todos os problemas que eu tinha. Então, imagina que você está deprimido, que você está com um transtorno, você não consegue. E aí, a empatia, você faz isso aí você tem um pronto-socorro lotado. Eu já cheguei a atender 200, 300 pacientes no plantão. Chega no final, você está assim, nossa, quem eu atendi? Você não lembra mais. E você vai cansando de se pôr no lugar, porque isso daí consome energia mental, né? E aí o que acontece é que o médico começa, a senhora quebrou o pé, a senhora se matou, e ele começa a não se importar. E aí ele passa pelo andar, é quando você vê aquele profissional que não se importa. Você está lá numa oncologia e ele não se importa. Então, o médico doente prejudica a saúde do sistema e, às vezes, a voz que tem que se levantar é do paciente. E aí entra o último problema do médico, que é a gente não é Deus. Eu falo, né, a gente não bota ovo, a gente não faz milagre, né? Eu não fico rica. A gente é um ser humano. E a hora que o paciente nos coloca num pedestal, e aí é muito pior o paciente negro, o paciente minorizado é um problema, porque ele não reclama. E às vezes ele tem sim um tratamento diferente, ele acha que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe se ele pode falar. Quando o paciente não reclama, mas de forma consciente, de forma, que eu vou chamar cidadã, porque tem paciente que, o médico me atendeu de caneta Bic, a roupa dele, eu recebo essas queixas também. A hora que o paciente reclama, ou que ele pede uma outra opinião, ele também movimenta o sistema na direção desse médico poder se tratar. Mas assim, a vida do médico não é fácil, eu sou uma defensora lá, os confortos médicos são um horror, é aquele sofá, é um banheiro para 2, não tem onde comer, meus colegas de turma estão tudo barrigudo, gordo, então o médico doente, eu acho que ainda é uma entidade que os hospitais, as farmacêuticas, eles insistem em não ver. Porque a hora de começar a mexer, ele movimenta o sistema da saúde, né? Vai ter um parto no sistema. Então, eu acho que ainda é uma discussão que os médicos estão longe. Alguns lugares começam a ter serviços separados para médicos. Né? E até tentei montar no Einstein, mas ainda tem essa questão do médico externo, né? E esses serviços para médicos trazem muito a questão financeira. Porque como a gente é autônomo, né? Eu sou contratada do Einstein, mas a maioria é autônomo, ele para de trabalhar para tratar a depressão, ele não paga a conta dele. Então, ele também não consegue parar. Né? Então, é uma questão talvez mais ampla e eu acho que o médico precisa de ajuda. A gente não tem um RH médico, nem um médico faz RH. Eu estou aprendendo agora, sou péssima, mas você fala, nossa, gente, não tem isso para médico. A gente não aprende gestão de pessoas, a gente não aprende a dar notícia ruim. Você aprende, na vida, morreu. Oi, senhora, morreu seu marido. E vai para casa e luta com isso aqui, né? Então, eu acho que tem um caminho pra gente, mas eu acho uma pergunta sensacional. Essa pessoa próxima é vítima desse sistema. Ele não vai falar. Porque se ele falar, ele perde a clientela dele, ele não consegue trabalhar. Mas eu tenho certeza que se ele pudesse, ele pararia. Porque o médico sabe. Só que ele fala, eu vou parar, como é que eu volto? Aí ele fecha o consultório, ele pede demissão, ele não tem pra onde ir. Na vida dura, mas aceito ajuda, viu? Aceito ajuda também, me ajuda, gente, olha lá. Mas acho que é isso, se você quiser marcar, tô sempre no LinkedIn, gosto de gente, de conversar. Falta só um cafezinho, né? Um pão de queijinho. Bem, acho que daria para ficar escutando ela o dia inteiro, né? Não vontade nem de parar. Então, obrigada, nossa, foi maravilhoso. Acho que o assunto é a ponta do iceberg, né? Raquel, você ficou falando, eu falei, vai, tem tantas outras frentes. Então, acho que bom que a gente pode começar aqui. Acho que a gente, como único também, trabalhando com RH, precisamos pensar também como... Eu acho. Né, também ajudar. Vocês têm a cara de todo mundo, gente. Deve ter alguma coisa pra fazer. É verdade. Eu fiquei pensando aqui. Não é possível. Tem que ter. Eu já joguei a toalha. Eu fico vendo sinistro. Não dá. Não, né? Conta do hospital. Horrível. Bem, muito obrigada, Raquel. Acho que ela deixou aqui os contatos. Acho que todo mundo com certeza vai querer seguir ela no LinkedIn. É bastante inspirador. E ficamos com várias, né, insights na cabeça e perguntas que a gente faz também. A gente está encerrando. Nós vamos mandar os dados da pesquisa que a própria Raquel comentou da Companhia de Talentos, da Carreira dos Sonhos. Lá tem dados bem interessantes. Muito obrigada, Raquel. Obrigada a todo mundo.